Fala galera, Capitão Fran aqui para mais um episódio de Nerd Fiction. E hoje minhas primeiras impressões da terceira temporada da série de Star Wars da Disney, O Mandaloriano. Muito bem, gente, como sempre, quando eu falo alguma coisa que tá no ar ou que acabou de sair do cinema, eu falo sempre um pouquinho sem spoilers, depois eu dou alerta de spoilers. Mas não vai ser um review muito longo, vão ser só primeiras impressões desses 3 primeiros episódios que tivemos. E sinceramente, eu gostei, eu achei bem legal. Cada episódio teve o seu sabor diferente, teve uma coisa diferente do enredo, mas faz parte dessa história contínua. Agora, o mais diferente de todos, sem dúvida, foi o terceiro episódio, que a gente pôde explorar um pouquinho mais o que é o mundo, o universo de Star Wars pós-queda do Império. Só para vocês saberem, esse ponto da história, pelo que eles falaram, dá a entender que seria 7 anos depois do retorno de Jedi. Então nós estamos olhando aí para mais ou menos 7, 8 anos depois que o Império caiu. E a Nova República então já está aí na galáxia aí há quase uma década tentando consertar as coisas e ainda tem que lidar muito com os remanescentes do Império. Então, lembrando, segunda temporada termina quando? Quando o Luke, certo, pega o pequeno bebê Grogu, certo, o Groguzinho aqui, tá, e vai levar ele para treinar. Só que entre isso e os atuais acontecimentos, de acordo com o criador e showrunner da série, Jon Favreau, se passaram 2 anos. E se você não assistiu a série do Boba Fett, você vai ficar surpreso, por quê? Porque o nosso pequeno bebê Grogu está lá, sendo que fez todo aquele negócio do final da segunda temporada. Por quê? Porque na série do Boba Fett, que se passa entre as duas coisas, tá? O Luke estava treinando o Grogu e o Grogu decide então ir atrás do mando, deixar o treinamento e ir viver com o pai adotivo dele, o Din Djarin, o nosso amigo Mandaloriano. Então, para quem não viu a série do Boba Fett, pode se perder um pouquinho. Olha, a série do Boba Fett, o livro de Boba Fett, não é muito bom. Mas os 2 episódios do Mandaloriano focados no Din dessa série são muito bons. E eu recomendo que você os assista, porque eles realmente valem a pena. Eu acho que é o episódio 4 e 5, se eu não me engano. Ou é o 3 e 4 ou é o 4 e 5, mas na minha memória é o 4 e 5. De qualquer maneira, vale bem a pena para você se situar no universo mandaloriano. E nessa série, o Din ganha uma missão que, para se redimir por ter tirado o capacete no final da segunda temporada, ele ia ter que se banhar nas fontes que tem em Mandalore lá embaixo. Só que o problema é que Mandalore foi destruído. Primeiro quando veio o Império, tá? Basicamente o Império destruiu Mandalore, que era um lugar muito bonito, para se tornar, né, um areião, tá? Um deserto gigante. E aí o Império teria feito um super ataque lá, que fez com que a superfície ficasse cristalizada. E então Mandalore, em teoria, estaria envenenado e amaldiçoado, de acordo com o folclore, que ninguém ia lá. Então seria uma tarefa muito difícil por Din Djarin poder fazer isso. Então, é basicamente aí que vai começar a série, como eu falei. Primeiro episódio é basicamente onde estão os personagens e o que aconteceu com eles nesses 2 anos. Segundo episódio é o Din indo até Mandalore. E o terceiro episódio é ele voltando de Mandalore e a gente vê como está o estado da galáxia sobre aí o regime da Nova República. Sem spoiler, é isso. Então, spoiler alert! Gente, então agora, alerta de spoilers, vou falar abertamente de tudo, sem problemas. A gente vai ter, basicamente, no primeiro episódio, eles vão explicar pra gente, olha, o que aconteceu com o amigo dele que trabalhava lá no planeta, o que aconteceu com a Bo-Katan lá, o que aconteceu com a moça que consertava a nave dele. A gente vai basicamente ver cada um dos personagens principais das outras temporadas e o que eles estão fazendo. E aí que a gente descobre que a Bo-Katan tá extremamente magoada, triste, jogada lá no templo dela, no castelo dela, exatamente porque quem pegou o Darksaber foi o Mando e não ela lá na segunda temporada. Então os
soldados dela, né, os Mandalorianos que seguiam ela, abandonaram ela. Então todas as coisas que ela ficou roubando do Império, os exércitos e coisas que ela tinha, foram embora, certo? Então o Din eventualmente chega lá com o Grogu para pedir ajuda para ela para ir se banhar na fonte. E ela meio que fala, cara, eu não tô nem aí para isso, você faz o que você quer da sua vida, me deixa em paz, tá? E ele vai sozinho. E aí que a gente vai pro segundo episódio. Teve também a introdução, tá, de uns piratas lá no episódio passado. Aí o segundo episódio a gente vai para dentro de Mandalore. E apesar de a gente ter bastante do Din, o episódio é da Bo-Katan. A Bo-Katan junto com o Grogu e junto com o R5, que é aquele mesmo droid lá da Nova Esperança, o episódio original, vão lá ir salvar o Din. E é muito legal esse episódio. Pra quem é fã de Clone Wars e Rebels, esse episódio é tudo, que você vai ver diversos dos lugares que a gente já tinha visto naquelas animações, só que destruídos, acabados por causa depois do que o Império fez com eles. Lembrando que a Bo-Katan teria assumido as tropas, né, depois que deram pra ela o sabre de luz lá em Rebels, tá? Ela teria liderado os Mandalorianos contra o Império e se deu mal. Então ela tá voltando lá pra casa dela, e eles explicam bastante da história dos Mandalorianos, mas é que assim, eles explicaram muito até agora, mas eles sempre dão pontinhas, pedacinhos, biquinhos. Dessa vez não. Dessa vez a gente teve ela explicando bem a fundo o que é a sociedade mandaloriana, o que era a Mandalore, quem era o pai dela e outras coisas. A única coisa que ainda no comentário da irmã dela, que era a Imperatriz, mas eu tô esperando uma hora isso aparecer, tá? Então a gente tem, esse é o segundo episódio, até o Din e se banhar na fonte. Ela tem que pular lá, porque o Metasaurus, que é aquela criatura mitológica do primeiro Mandaloriano, apareceu. E aí a gente vai pro terceiro episódio. Terceiro episódio, o Din não lembra de ter sido atacado pela criatura e a Bo-Katan meio que guarda essa informação pra ela, ainda não sabemos porquê. Aí eles estão voltando pro castelo dela, uma tropa enorme de TIE Fighters do Império vai lá, destrói o castelo dela, tem uma batalha de caça super legal, e aí então eles vão ir encontrar o resto, né, com o castelo dela destruído, eles vão encontrar com o resto do clã do Din. E aí que a série deixa de ser Mandaloriano e meio que vira uma coisa mais pra Andor, porque aí a gente começa a acompanhar o Dr. Pershing. Dr. Pershing era o cientista imperial que estava fazendo testes de clonagem com o pequeno Grogu. E aí a gente vê que na verdade ele entrou num programa de reabilitação para ex-oficiais do Império. É meio que eles vão para um lugar que seria como uma prisão de segurança mínima, que tem lugares de corrupção que eles podem ir, e eles estão trabalhando para desmantelar a tecnologia imperial, e ele tá achando que a tecnologia dele, as coisas dele, o trabalho dele na verdade podem ser utilizados pela Nova República. Então a gente vê bastante disso. A gente vê bastante burocracia, a gente vê bastante gente de nariz empinado lá também, e aí a gente também vê uma oficial que trabalhava pro Moff Gideon. Moff Gideon era o grande vilão das 2 temporadas anteriores, e ela basicamente que fica amiga dele, e vai trazendo ele pra junto. Olha, mas se isso faz bem, vamos lá, isso não é um império que a gente não podia pensar, isso aqui é a Nova República, a gente vai pensar, a gente vai isso, a gente vai aquilo. Mas na verdade ela tava armando pra ele e onde estão a frota imperial pra pegar a tecnologia proibida do Império, para fazer uma emboscada para ele e ele ser preso e parar num tipo de tratamento de choque, e sem ninguém ver ela faz uma lobotomia nele, apagando o conhecimento dele, ou sei lá o que ela fez com ele. Então o que ela quer, para quem ela tá trabalhando agora, é tudo muito estranho, é tudo muito complicado. Então é um começo, é bem legal. E aí a gente volta pra série no final do episódio, o terceiro episódio, a gente volta pra série do Mandaloriano, onde a gente vai ver a Bo-Katan sendo aceita pelo clã do Din, porque ela se banhou sem tirar o capacete e ainda se mantém de capacete. Quando ela tiver de capacete ela vai ser bem aceita. Ela vê a figura do Metasaurus lá. Esse episódio inclusive se chama A Conversão, como se ela tivesse se convertido à religião mandaloriana. Então o que vai acontecer, o que não vai acontecer, não sei. Mas claramente a Bo-Katan vai ser ou a grande heroína ou a grande vilã dessa temporada de alguma maneira, tá? Principalmente quando os posters a gente vê bastante coisa de Mandaloriano juntos. Estamos vendo Mandaloriano juntos. Será que vamos ver eles tentando retomar Mandalore? Eu não sei. Mas ela quer o trono. E ela quer o sabre negro. E o Din tem o sabre negro.
Mas ao mesmo tempo ela respeita bastante o Jim, ela admira o que ele faz. Não sabemos onde essa série vai parar. Agora eu vou falar que o Pequeno Pedregulho não tem muito o que fazer em todos os episódios. O que ele mais teve coisa pra fazer foi no episódio 2, viu? E aí, o que vocês estão achando? Será que tudo isso é pra mostrar como é que a Primeira Ordem apareceu no meio da República? Por que a República não estava pronta pra Primeira Ordem, desmantelando os grandes cruzadores imperiais? O que vocês acham que tudo isso está acontecendo? Fala pra mim aqui nos comentários e fica ligado. Tô tentando fazer a cobertura tanto de Star Wars Mandaloriano quanto de Star Trek Picard. As duas séries estão excelentes. Ótima época pra rixa Star Trek vs Star Wars, que é uma rixa fantástica pra gente poder celebrar as duas séries e não ser idiota e brigar um com o outro, não é verdade? Então é isso, falou galera!